Bom dia a todos, mais uma vez o nosso programa Despertar no ar, trazendo mensagens de estímulo, mensagens de positivismo, mensagem de alegria, porque na realidade nós no dia de hoje precisamos muito desse positivismo, dessa perspectiva melhor de vida, né? E quando nós dizemos vida, nós dizemos num modo muito abrangente. Não é só a nossa vidinha aqui, o agora, não é só a nossa vida com problemas, a nossa vida com dificuldades, mas sim uma vida de luta, de vencedores, porque na realidade todos nós somos vencedores. Só por estarmos aqui, no planeta Terra, nessa escola bendita que Jesus nos deixou, nessa escola abençoada, nesse hospital que cura todas as nossas doenças do espírito e a perspectiva da nossa vida continuar. Esse é muito importante, nós termos certeza que a nossa vida ela não vai se encerrar aqui. Não, nós teremos novas oportunidades, novos programas de vida. Muitas vezes a gente acha que não fez uma coisa bem feita, que não fez um caminho correto, mas sempre é tempo de nós observarmos as nossas falhas e continuarmos a caminhar buscando a perfeição, buscando a nossa melhora. E nisso, a doutrina espírita kardecista, ela nos traz um manancial de perspectiva e de explicações. Porque o que nós temos de certo na vida? Qual é a certeza do meu amanhã? Desculpem. A certeza do meu amanhã, nasci, cresci, morrer. É a coisa mais lógica, não é mesmo? Que ninguém passa pela vida sem passar por essas fases. Aí a gente pensa, né? Poxa, a gente estudou tanto, a gente trabalhou tanto, a gente adquiriu tanto conhecimento, teve tanto aprendizado, né? E onde vai parar tudo isso? E através da reencarnação, nós vemos lógica nos ensinamentos de Jesus. Nós vemos lógica quando nós dizemos reencarnação. O que quer dizer reencarnação? Quer dizer reencarnar, voltar a um outro corpo. E não como acreditavam os judeus, como acreditavam os egípcios, né? Voltar no mesmo corpo, ou como a igreja diz, em ressurreição. Nós não vamos ressurgir no mesmo corpo, nós vamos reencarnar um novo corpo para novas experiências, para novos aprendizados. Isso nos traz paz. Porque se nós sabemos que a lei de causa e efeito, tudo aquilo que fizeres ao próximo, voltará em dobro para você. Isso não foi este ou aquele que inventou. Jesus, na lei de amor, ele nos ensina isso. Faça ao próximo o que você quer que te façam. E se fizermos ao próximo aquilo que nós queremos que nos faça, nós estaremos plantando sementes boas, porque nós não vamos querer mal para nós. Então, através da reencarnação, nós vamos aproveitar todo aquele conhecimento, nós vamos buscar um aprendizado cada vez maior e vamos evoluir. Porque ninguém passa de ser humano a santo
da noite para o dia, sem ter tido um manancial de conhecimento, de experiências, de aprendizado. A reencarnação, ela vem nos trazer a justiça divina. Por quê? A justiça divina é a lei do você fez, você recebe. A lei de causa e efeito. Se você tem um problema hoje, ele é o que? Tenha sido causado onde? Se você nasceu já com problema, digamos assim, e você não sabe o porquê que está passando por isso. Por que tanto sofrimento? Por que tanta doença? A doutrina nos explica também que a Terra é uma escola abençoada, é um hospital onde o nosso corpo físico ele serve como que um mata-borrão. Mata-borrão, para quem não conhece nos dias de hoje, era um pequeno aparelhinho, né? um pedacinho de madeira recoberto com um tipo de cartolina, que a gente escrevia com aquelas canetas tinteiro, e para não borrar a tinta a gente punha o mata-borrão. E no mata-borrão, pelo avesso, ficava o excesso da tinta. Então todo o excesso espiritual que nós temos, de problemas que nós arrumamos para o nosso espírito, este corpo absorve. Este corpo traz as doenças à tona, para que através dessas doenças a gente limpe o nosso espírito, o nosso corpo astral, né? O nosso corpo perispiritual, que é uma vestimenta do espírito que todos nós temos e para sempre o teremos, porque é através desse corpo, essa vestimenta espiritual, que nós vamos moldar, por exemplo, o nosso corpo físico. Então, vamos supor que eu tenha fumado, bebido, comido, tudo que tinha direito. Eu extrapolei e causei no meu fígado uma cirrose, por exemplo. Eu danifiquei a máquina perfeita que Deus me deu. Então, eu vou reencarnar com problema no físico, no fígado. Eu não vou poder comer tudo o que quero, eu não vou poder beber o que quero, eu não vou poder abusar, eu vou ter que ter uma vida comedida, uma vida cuidadosa. Então, quando eu deixar novamente esse corpo físico, eu vou deixar a doença nele. Se eu fui submissa, se eu fui responsável, se eu procurei seguir todos os mandamentos dos médicos, todas as orientações para poder sarar dessa doença. Eu curando esta doença através do corpo físico, o meu espírito, o meu perispírito vai estar limpo. Eu vou poder reencarnar novamente e recomeçar um novo aprendizado, uma nova caminhada. Então, a reencarnação para nós é a porta de entrada para uma nova vida, e essa nova vida cheia de coisas boas, dependendo sempre de nós. Mas como que eu adentro a essa reencarnação? Se não pela morte. A morte é a passagem para a vida plena, porque nós temos a nossa vida aqui, onde os nossos sentidos são embotados pelo nosso corpo físico. Agora, quando nós nos desprendemos desse corpo físico, nós encontramos o caminho que a gente tanto anseia, um caminho de felicidade e paz. É só
através da reencarnação. Mas para isso, gente, nós precisamos de uma coisa muito importante, que é obediência às leis de Deus. Hoje em dia a gente se preocupa muito com o que está sendo ensinado para a juventude, o que está sendo ensinado para as pessoas. Hoje em dia a gente olha assim, um casamento, por exemplo, a gente fica abismado, porque, bom, você vai casar, mas escuta, você nem conhece a pessoa direito. Ah, mas se não der certo a gente separa. Tá. Aí tem um filho, você separa, esse filho vai ficar à mercê de uma série de coisas da vida, né? Essa família vai ficar desestruturada, aí você vai, arranja outro, você arranja outra, você casa, você descasa. Agora, eu pergunto, nesse meio de coisas, qual é a informação, qual é a formação moral que é passado de pai para filho? Porque se nós não temos Deus no coração, como que nós vamos passar Deus para alguém? Então, a gente precisa parar e analisar que está faltando alguma coisa na nossa vida, alguma coisa muito importante. Porque o trabalho não nos satisfaz plenamente, os valores monetários não nos satisfaz porque está sempre faltando alguma coisa, a sociedade não nos satisfaz porque também tem um vazio dentro do coração, dentro do peito. E como que nós vamos achar a plenitude da nossa alegria, do nosso prazer de viver, da nossa plenitude? Somente quando nós aprendermos que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nos dá todos os meios de conseguirmos vencer todas as nossas dificuldades e de conquistarmos algo que é transcendente. A felicidade espiritual é uma felicidade tão grande que não existe ser na Terra que possa nos dar essa plenitude, a não ser através da certeza que a nossa vida continua, que o amor de Deus é infinito, Ele nos dá as dificuldades, Ele permite que passemos pelas dificuldades. Para quê? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender. Então, quando nós falamos da morte, né, nós achamos assim que, poxa vida, né, a morte a gente nunca mais vai ver fulano, nunca vai... Vamos ver, sim, a esperança. Tem coisa mais bela do que a esperança? Tem coisa mais forte na nossa vida do que a esperança? Eu vou ler um trechinho do livro Justiça Divina, é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que vem assim nos mostrar como nós podemos conquistar a plenitude interior. E diz o seguinte: espíritas diante da morte. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra um continuismo da evolução do ser nas esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro,
A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária justiça e reparação. Nós só seremos felizes quando conseguirmos repararmos todos os nossos erros. Toda religião ensina que a alma é expurgada de todo erro em região inferior. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião nos fala do céu como sendo a estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe, por felicidade suprema do espírito, que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam diante de paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou no além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém, na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponha de novo a caminho do alvorecer. A morte é a vida suprema, é o despertar para a vida maior. Então, nós, adiante dessa mensagem, que mostra realmente que a doutrina espírita kardecista, ela nos traz uma perspectiva nova de vida. Uma coisa que a maioria de nós nunca parou para pensar, para avaliar. O espírita, quando ele realmente entendeu a doutrina, quando ele realmente descobriu que é através dos seus atos que vai ter uma coisa boa ou não, o espírita, ele começa a avaliar as suas atitudes. Ele começa a verificar cada passo que dá. Quando a gente era de outra religião, a religião que nós nascemos, fomos criados, dava-se a impressão que Deus estaria a todo momento com uma prancheta, né? Ou se tivesse um anjo que estaria ali com a prancheta marcando tudo aquilo que nós fizemos de errado. Mas dentro da doutrina espírita, nós fomos descobrir que essa prancheta, que esse anjo que anota tudo, não é nada mais, nada menos do que a nossa própria consciência. Porque a nossa consciência é ela que grava tudo que fizemos de bom ou de ruim. Não existe ninguém nos apontando o dedo
Ou sendo julgado, cria-se um tribunal e vai ser julgado se está certo, se está errado, se fez bem, se fez mal. Não. Nós, através do próprio aprendizado, vamos despertando na nossa consciência a responsabilidade que temos, em primeiro lugar, perante uns aos outros, porque é vendo o encarnado que nós sabemos o que está certo e o que está errado. É convivendo, né? É no lar, é na sociedade, é no trabalho, é na vida, que nós vamos saber: isso eu posso, isso eu não posso. Mas vai ter alguém para nos indicar isso? Não. Quem nos indica isso é a nossa própria consciência, que nos mostra o que é certo e o que é errado. E mais interessante ainda, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nos conhecemos, quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos o quanto não sabemos nada. Porque o nosso conhecimento é extremamente limitado. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, uma coisa que a gente tem que buscar colocar dentro do nosso coração, é saber que as leis de Deus, elas foram feitas para nós. As leis de Deus não foram feitas para o nosso vizinho, para o nosso marido, para a nossa esposa, e nós estamos isentos. Não. As leis de Deus, ela é feita para todos nós. Veja só, há mais de 2000 anos, Jesus veio no planeta Terra. Deixou, através do exemplo de vida, todos os ensinamentos para nós. Agora, se nós pegarmos o Novo Testamento, gente, se a gente vai ler o que está no Novo Testamento hoje, o Testamento é o livro mais atual que temos sobre o certo e o errado, sobre o que podemos e o que não podemos fazer, sobre a gente parar à noite para avaliar o nosso comportamento do dia. Quando eu ia dizendo sobre a religião que a gente foi criado, a gente aprendia a fazer um exame de consciência. Tá, então vamos fazer um exame de consciência antes da confissão, para sabermos o que fizemos de certo, o que fizemos de errado. Só que nós aprendemos na doutrina que esse exame de consciência tem que ser refletido antes de cada ato que nós praticarmos na vida. Não adianta nós praticarmos o ato e depois a gente reclamar: puxa vida, eu errei, eu dei mancada, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. Na realidade, nós temos que colocar os ensinamentos de Jesus dentro do nosso coração, para que a gente possa, em cada atitude, lógico, nós vamos errar muito ainda, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, mas se nós aprendermos a raciocinar antes de atuar, pensar antes de fazer, nós vamos estar mostrando para nós mesmos que nós já estamos caminhando para a evolução. Nós já estamos buscando um aperfeiçoamento. Nós estamos nos preocupando com este ser divino, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. O corpo físico, gente, é apenas uma roupagem. É como uma roupa que a gente veste e daqui a pouco a gente precisa tirar. Então, para que essa roupagem nos sirva, para que essa roupagem tenha condições de
fazer com que nós possamos crescer, nós devemos cuidar do nosso corpo físico com amor, com recato, com cuidado, porque nós responderemos por esse corpo físico. E nós vamos ver aqui também uma mensagem que eu acho muito bonita. E o nosso programa, na verdade, é para falar sobre a doutrina, mas trazer principalmente palavras de conforto, palavras de estímulo, para sabermos que nós somos capazes de sair dessa, né? A travessia. Impossível atravessar a vida sem um trabalho saia mal feito, sem que uma amizade cause decepção, sem padecer de uma doença, sem que ninguém da família morra, sem que a gente se engane em um negócio. Esse é o custo do viver. O importante não é o que acontece, mas como você reage. E sabendo que a reação nossa está de acordo sempre com aquilo que aprendemos, eu convido a todos vocês que possam na próxima semana estar novamente conosco, que a gente dará continuidade nessa linha de raciocínio, trazendo conhecimento doutrinário e trazendo estímulo, trazendo palavras de esperança, de fé, de alegria. E eu peço a Deus que no dia de hoje derrame um manancial de bênçãos sobre todos os lares desta cidade, sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles mais necessitados. Que Deus Pai, na infinita misericórdia, toque os corações para que possamos vencer as nossas próprias dificuldades, nos apoiando uns aos outros, e que a bênção de Jesus esteja com todos durante toda esta semana, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e um bom dia a todos.